E aí, galerinha do Fatecast, todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí. Estamos começando mais um episódio aqui. Hoje na mesa tá o Gustavo, nosso produtor. Voltei para fazer um episódio depois de meses. Já não sei nem como faz mais isso. Então... Você reaprende, relaxa. Acontece. O Rob tá na técnica, agradecer o Rob mais uma vez aí. Hoje temos uma plateia. Oi. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Tá muito baixinho? Pra mim tá meio Ah, então demorou. Então... Deixa mais ou menos aqui. E aí eu falo daqui mesmo. Jéssica, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje na mesa temos a Jéssica e eu não vou apresentar, eu vou deixar ela se apresentar, porque fica mais fácil. Por favor. Bom, meu nome é Jéssica, obviamente. Eu faço comércio exterior. Eu tô em transição aí pro sexto e o quinto. Era pra estar no sexto, mas eu você tive... ao contrário? Você foi porque pegou DP ou porque já eliminou de outras matérias? É porque eu acabei fazendo um intercâmbio e aí quando eu voltei eu eliminei algumas matérias, dei uma bagunçada. Aí... A gente tem os casos de galera que pegou DP na nossa sala, mas daí tá lá, né? Mas acontece. Não, eu sou o contrário, eu sou a nerd, DP, Então, jamais. Tá ótimo, por isso que é representante. E aí, eu já até explicar porque a Jéssica está aqui, porque Sim. como ela é representante e a gente está intimando os representantes a participar, então assim, eventualmente teremos todos aqui, por boa vontade ou não, né? Mas a Jéssica veio por boa vontade e a gente aceita. Então vamos dando um prosseguimento, você praticamente entrou junto com a gente na época da pandemia e tudo mais. E se você quiser falar até antes do curso que você falou que tinha feito já em outros FATEC, em outros lugares, fica à vontade também. O que te fez escolher comércio exterior aqui na FATEC? Se você se identificou com o curso, essa parte do intercâmbio, então assim, o que você quiser ir falando a gente vai tocando, tá? Eu tinha pensado, na verdade, em alguma coisa relacionada a comércio exterior, relações internacionais ou arquitetura, super igual. Você tá fazendo pedagogia, amiga, assim, não... É a mesma coisa. Você tá fazendo pedagogia? Eu estava fazendo, Ah, você. E você também. Então, já tô formado, né? E eu tentei pelo caminho da arquitetura, só que é muito caro, é muito sofrido. E aí eu tive que parar. E aí eu acabei começando, por conta da pandemia, acho que me ajudou bastante, e eu acabei escolhendo o curso da FATEC. E cá estou. Sobrevivemos o EAD, teve experiências boas, divertidas. Eu tive experiências muito boas. Eu sei que a galera reclamou bastante de como, sei lá, aprendia. Eu sei que tinha professores até mais velhos tentando lidar. Eu sei que essa parte era triste. Ou a parte também sofrida que a pandemia foi, né? Não vamos fingir que não foi sofrida. Aconteceu, né? Então... Mas em questão de ensino, acho que foi ok. Então, menos mal. A gente tem nossos trauminhas, mas seguimos. Então, assim... a gente teve essa parte de pandemia. Você falou que fez outro curso antes, você chegou a começar na arquitetura só e largou da arquitetura? Antes de fazer arquitetura, eu tinha começado, não lembro nem o nome do curso pra você ver, faz 10 anos. Foi numa FATEC lá em Itaquaquecetuba. Gente, assim... E aí, eu moro lá, na verdade. Opa, temos algo em comum aí também, eu moro lá. E aí não era a minha cara, não tinha nada a ver. O professor, inclusive, era o Mailaro, eu tive aula com ele. Nossa! Ele tá aqui? O João? É o diretor da faculdade. João Melar. É que só a gente chama de João, todo mundo chama de Mailaro. O João, tio João. Que é um amorzinho, mas era um capeta na sala. As provas muito difíceis. Espero que ele não escute isso. Ele vai. Um beijinho, ele diretor. vai. E te guarda no coração. Mas não tinha nada a ver comigo, era muito chão de fábrica, sei lá. Não tinha nada a ver. Então, a gente vai pro comércio exterior, esses 1 bilhão de idiomas, a gente que é de gestão já sofre um pouquinho. A gente tá tendo comércio exterior agora com o professor Luiz Carlos, e eu já olho e falo, gente, isso que eu tô tendo um semestre. Se eu tivesse 6, eu acho que eu desistia da minha vida. Porque, olha, complicado, muito complicado. Então, assim, você já trabalha na área, já trabalhou na área, assim... Relativamente. Por conta dessas experiências mesmo, por conta da faculdade, eu acabei conseguindo esse emprego que eu tô agora, que é num hotel. Aí a gente trabalha numa parte que é de atendimento ao hóspede, então tem muito a ver com a questão de qualidade. Atendimento também, obviamente, né? Então, Isso. é atendimento bilíngue? É. Então, da hora, faz bastante uso do que a gente aprende no caso, né? Até a questão de marketing, a questão de idiomas, a ideologia do curso acaba utilizando lá. Então, bacana. Então, Guto, você tá muito caladinho hoje. Eu tô caladinho porque eu tô concentrado na conversa. Você tá muito caladinho, não sou oficial. Comércio exterior pra mim é muito complicado, porque eu não falo nem inglês, eu tô tendo muita dificuldade na sala, então pra mim, tudo que fala sobre comércio exterior, pra mim já dá um impacto. Eu trabalhei em hotel um tempo também e eu sofri muito também por não ter o inglês.
Então, pra mim é bem impactante, assim. É um lado negro da minha vida. É por isso que eu só tô aqui ouvindo. A Jana vai ficar triste com você. Eu sei. Eu sei que ela Se vai. um lado negro, ela vai ouvir isso aqui, vai ficar triste com você. Eu sei. Desculpa, Jana, foi sem querer. Mas não querendo ser polêmica, mas já sendo, eu acho que idiomas a gente acaba aprendendo mesmo. Tem que ter um curso fora, alguma coisa. Eu acho que a faculdade ela acaba direcionando uma coisa realmente muito focada no curso. Então, sei lá, de repente gestão empresarial, gestão comercial, gestão, não importa qual seja o curso, acaba sendo muito focado, de repente um vocabulário, alguma estrutura. Mas você não vai necessariamente aprender inglês aqui. Eu acho que você precisa realmente de um outro curso para te apoiar. Eu acredito muito. Eu tive uma experiência um tempo atrás com 2 indianos, que já é horrível de entender o que eles falam. Sim. Né? O sotaque e tal. E eu voltei praticamente conversando com o pessoal. Então eu acho que se me jogar na Berlinda e falar se vira, eu acho que rola. Mas realmente... Então você gosta de sofrer, então. Nossa, ele adora. Então tá bom. Sofrimento já faz parte das nossas vidas, né? Sim. Depois do sexto semestre a gente tá assim. Eu virando um emo de tabela. A gente vai ver que assim, vai chamar todo mundo, vai estar todo mundo, gente, difícil. Sobrevivi, mas difícil. Olha, tá punk. Realmente tá punk. Foi problemas técnicos? Tá tudo bem? Tá bom. Nosso câmera é o Robinho. Pior que falar Robinho hoje em dia é meio pesado também, né? Então... É pesado. Eu sou o Robson. É por isso que eu não fico na mesa. Eu tô cobrindo o Diego bem. O Diego. Né? Assim, incrível. Nenhum assunto polêmico. Muito polêmico. Mas fala um pouquinho mais de você, assim. O que você faz fora daqui? Se quiser, além de estudar. Se quiser já entrar no assunto que compartilhamos... Qual que é o assunto que O compartilhamos? assunto que compartilhamos polêmico, não polêmico, mas é que assim, eu e ela estamos nisso e você não, então você pode... Eu não sei qual que é o assunto. Eu também. Vegetarianismo e veganismo. Ah, legal. A carinha dele já entrega. Então assim, eu tava olhando pelo seu Instagram, tem lá o link do Exportação da Vergonha, não sei qual é o link certo, aí se você quiser comentar também, fica à vontade. Você também tem receitinhas lá que eu vi que você deixou algumas, vou experimentar algumas depois, que eu virei faz pouco tempo. Tem comecei... mercado disso aqui dentro, é isso? Não, mas dependendo a gente descobre agora que tem. Vamos ver. Então assim, é que eu virei faz pouco tempo, né? Eu já não consumia tanto carne, assim. Carne suína impossível, porque eu acho intragável. Carne vermelha até ia, mas também comecei a ficar meio assim quando comia. E frango eu fui largando um pouquinho, né? Chegou um dia e falei, quer saber? Vamos. Aí Já tô aí, né? Então é quase 40 dias, né? Então já estamos indo, tô me sentindo bem, não achei que seria um negócio mais complicado. Então assim, você é vegetariana, vegana há quanto tempo? Milita sobre isso, não militas? Então assim, fique à vontade que agora o espaço é todo seu. Militas. Bom, eu acho que todo mundo tem uma fase quando é criança que descobre o que é a carne e aí vê que é o bichinho, aí tem uma crise existencial e chora, é o bichinho, eu não quero comer. Todo mundo passa, acho que por essa fase, eu passei. E aí eu achava que eu tinha que comer carne. Todo mundo acha, questão de ferro, nutrientes, subsistência, qualquer que seja o critério. Aí, enfim, e aí chegou um ponto que eu comecei a ter uma certa alergia. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre cremes, algo desodorante, algo nesse sentido. E aí eu descobri todo um outro universo. Peraí, então significa que há todos esses anos eu estou pensando que eu preciso comer carne e eu não preciso? E aí eu virei vegana. Direto. Cacete, não é uma força de vontade que eu não tenho. Aí eu virei vegana já faz mais de 3 anos, na verdade. Foi antes, um pouquinho antes da pandemia. Foi em 2020, comecei em 2020, final de 2019. E, sei lá, eu acho fácil, porque justamente eu já pensava nisso antes, já não gostava muito de carne vermelha. Acho que tentava, sei lá, mascarar os alimentos, algo nesse sentido. Mas, enfim, tem sido fácil. Eu acho que só é difícil quando você vai para algum lugar, sei lá. Seus amigos vão para um lugar, ou igual onde eu trabalho. Vai ter uma questão específica, uma premiação que ganharam por minha causa. E a premiação é coisa de bicho. E aí todo mundo tem coisa pra comer, sorvete, pizza, e eu não tenho. Então, assim, inclusão, estamos aí. Foi o que aconteceu com a gente madrugada depois da cervejada. Não vamos ajeitar, mas assim, a gente terminou falando, vamos pra um after, aleatoriamente na Paulista. A gente chega lá,
Assim, o pensamento rápido foi, o que a gente pode ir que não vai levar a gente à falência, né? Porque a Paulista, final de semana... Não, Augusta, você sabe. Então, principalmente... Então falando, vamos no BK, né? Aí fomos eu e Bia pedir o lanchinho de planta, né? E o pessoal olhando assim, falando, gente, vocês são doidos. Assim, Lanchinho de planta. o Diego olhando assim, Diego já... Mas é gostoso. Assim, é bonzinho. Não diria que é tão bom, assim. Pra um fast food? Assim... É porque eu olho muito também preço, então eu vejo assim, falo, gente, é 20 reais um lanche desse, assim... Ah, bom, vai na Augusta ali, tem umas coisas legais, 24 horas, que não são tão caras. Então, aí a gente não sabia, né? E, assim, o Bruno foi arrastar a gente pras baladinhas, a gente só falou, Bruno, a gente vai bater em você. Isso aqui é muito caro, você vai levar a gente à falência, eu tenho 30 reais no meu bolso. Mas realmente, essa parte é mais difícil, em casa eu tenho lidado um pouquinho com isso, com eles às vezes também, né? A questão do piercing, porque... Eu furei semana retrasada e aí eu falei que eu queria uma tortinha vegana do Ed, porque ele vende tortinha de brócolis e tal. Aí ele falou que não tinha. Aí você falou, mas você não pode comer tipo, o negócio porque é por causa do piercing? Não, gente, eu não posso comer porque eu escolhi não comer, assim. Não é que não pode, você escolheu. Nesse momento você não pode mesmo, mas é por opção. Então. E aí, assim, é realmente mais complicado essa parte. Às vezes as pessoas têm até meio dificuldade. Então, eu vejo em casa, assim, por exemplo, que eu já cozinhava todas as minhas refeições, então, tipo, pra mim não fez diferença nenhuma. Né? Só mudei o que eu comprava e agora eu faço tudo em casa. Mas ontem mesmo eu tive que ter um debate com a minha mãe sobre por que comer salsicha não é uma coisa que acontece agora. Então, tipo, mas por quê? Então, assim, um bicho morreu? Se a resposta for sim, você não me oferece. Assim, não precisa me oferecer. Né? Assim, tem que explicar toda vez. Mas e tal coisa? Não. Mas coisa? Não. Isso aqui? Não. Então, assim, é complicado. Um pouco complicado. Eu não sei o que comentar desse assunto. Você é o tipo de pessoa, você seria o tipo de pessoa que olha e fala, meu Deus, veganos, que horror, vou sair comendo um bacon na frente dele. Não sou esse tipo de pessoa, não é isso. É porque as minhas experiências, é que eu tenho um pouquinho mais de idade do que o Gu. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Eu morei em roça. Eu trabalhei, eu cuidava de gado, eu via morrer para comer. Eu perguntei. Então, para mim, as minhas experiências, criação de galinha, sabe? Entendeu? Então, as minhas vivências são um pouquinho diferentes, assim, eu não vou fazer isso. Aquele dia que a gente foi almoçar junto, eu fiquei muito mal, eu comendo frango, você quer? Não, putz, esqueci, sabe? Tipo, não, é porque assim, eu também já tenho o problema da galera me chamar de moça, então assim, eu já tô habituado com as galera só errando as coisas. Moça não, eu prefiro chamar de Jesus. Então, por isso eu me vê de máscara é moça, né? Então... faz sentido. Mas do mesmo jeito, então assim, eu não sei muito exatamente o que comentar, porque eu tô vivendo o extremo, eu vivi o extremo de vocês. Então o que eu vou comentar disso? O comentário é Farias. O quê? Farias o quê? Viraria vegano ou vegetariano? Uma semaninha assim? Normal, tranquilo, já tô há um mês e pouquinho com uma alimentação limitada, então muita coisa já não posso comer mesmo. Então pra mim é de boa. Por quê? Eu tô fazendo um tratamento de estômago que tá bem complicadinho. E aí minha alimentação tá inteira cortada, assim. Tá fazendo bem pra minha saúde, né? Já perdi alguns quilos e tudo mais, tá bem legal. Mas o medicamento que eu tô tomando não é legal. E aí, querendo ou não, eu já não posso comer muita coisa. Então, carne... Gente, desculpa. Eu amo carne. Desculpa, eu amo quando a pessoa se desculpa. Eu amo. Eu vou comer o lanche aqui, mas me desculpa. Fritura em geral, sei lá, batata frita, não pode, porque é fritura. Comidas ácidas, frutas ácidas, temperos, muita coisa eu não posso comer. Então eu tô, tipo, como o meu café da manhã é o café, que eu já não posso, mas aí é de teimosia mesmo. E bolacha de água e sal, biscoito de maisena, uns biscoitinhos do mercado. Então, almoço é praticamente como pratinho, sei lá, arroz e o que tiver de salada, entendeu? Então eu já tô meio que acostumando com isso, né? Então eu já tô vivendo esse mundo. Temos mais um. Mas é pra causar. Frequentaria restaurante vegano? Claro, como já frequentei um monte. Militarias? Não sei. Eu não sei, porque eu acho que seria hipocrisia da minha parte, né? Porque mas eu consumo. Não somos todos hipócritas. Eu acho assim, existem níveis de... Eu milito, mas eu brinco com isso porque eu acho... Depende. Tem níveis. Não importa a causa, não importa o critério, não importa o que você acredita. Eu acho muito insuportável. A pessoa que a personalidade vira isso. Exatamente, Ou então ficar obrigando também a outra pessoa a ser como você é. Foi escolha sua, por mais que a causa seja uma coisa maior do que eu.
eu gostaria que todo mundo pensasse dessa forma, eu entendo que seria insuportável eu ficar enchendo o saco da pessoa. Seja assim, como assim? É errado assim? Coisas nesse sentido. Até assim, é legal a gente falar disso, porque é a primeira vez que eu tô publicamente falando isso, né? Porque a maioria da galera você tá nem Você sabe. não sabe que você é verdade. Então, assim, realmente, essa parte assim, uma militância, alguma coisa virar a sua personalidade é realmente muito chato. Então, assim, gente, vocês podem gostar, a gente sabe, é legal e tudo mais, mas assim, espaços. Igual assim, a gente tá falando agora com a Jéssica, se você quiser militar, se você quiser falar alguma coisinha, quiser comentar alguma experiência, de alguma história, assim, espaço é todo seu. Mas agora você tá no rolê com a galera, tá, sei lá, numa festinha com os amigos, e do nada o assunto vira isso, muito bad vibe, assim, muito. Então... vamos sair daqui e vamos almoçar na churrascaria. É difícil acostumar com isso, cara. Opressor. Tóxico. Parei. Mas pra mim é muito complicadinho falar disso, porque eu vivi isso, né? Então, tinha os lados bons lá do sítio, era muito legal. Então, por exemplo, tapioca. Eu não consigo comer tapioca aqui fora hoje. É diferente. Porque a gente plantava mandioca e fazia o polvilho, sabe? Era tipo, tinha um forno pra isso. Era um processo de 2 dias. Queijo, nossa. Vai levantar 4 horas da manhã, tirar leite da vaca, segurar o bezerro na noite anterior pra ele não mamava os leites. Sabe? Você pode repetir de onde vem o leite? Só pra galera entender de onde que vem? Era um processinho complicado, a gente tinha que prender o bezerro antes. Não veio da caixinha da geladeira, né? Não aguentei. Mas foi uma época muito boa da minha vida, mas tinha esses lados, né? Quase fui picado por cobra, caça, que não me escute, mas caça de tatu. Caraca! Sabe? Foi muito bom. Não vamos mudar de assunto, senão a gente vai ser preso aqui, né? A gente não, você tem nada a ver com isso, tem nada a ver. Então, não vou comentar o resto. Eu comentei aí, se você quiser falar uma coisa realmente, assim, se você quiser falar de algum projeto que você tem ou já teve, coisinhas, receitinhas vegetarianas ou os links lá que eu falei que tava no teu perfil do Insta, então assim, o momento é esse. Sei lá, eu só queria dizer que é importante, não importa a sua escolha, e se você decide não comer carne como você decidiu, ou que você coma carne, recicle, ou que, sei lá, salve um cachorrinho na rua, não importa a sua escolha, de repente, não vegano, vegetariano, mas você fazendo alguma coisa relacionada ao meio ambiente ou aos animais, eu acho que isso já é válido. E seria insuportável também começar a criar critérios como se eu estivesse numa escala de veganismo e os outros não. Então, acho que a causa veganismo acaba sofrendo muito preconceito relacionado a isso. Acho que todas porque as tem uma galera causas assim acaba tendo, né? Que justamente... Ela não entende muito bem como começou isso na vida dela. Parece que ela descobriu que não comer carne. Mas e aí, quando que você virou a chave? Eu não quero mais por causa disso. Não, desde quando eu era criança mesmo. Quando eu descobri que era bichinho aquilo que eu tava comendo. Então foi tipo um remorso, mano, os caras matam, né? Sabe, criancinha, você tá comendo carne, aí você descobre que aquilo é uma galinha, que aquilo é o episódio dos Simpsons da Lisa virando vegana. Que ela vê, tipo, ela vai na fazendinha, ela vê depois você comendo carne, ela fica, gente, é um carneirinho que eu tava cuidando. Sabe? Isso aí é uma epifania que dá nas pessoas. É o que você acabou de falar também, é verdade. Essa parte de vegetarianismo e veganismo, hoje em dia ela pega muito a questão ambiental também. Sim. E às vezes assim, tem muita essa galera que é só dessa parte de não estou comendo porque é bichinhos, eu não quero comer bichinhos e ok. Quando na verdade isso tem muita coisa por trás. Então a gente tem toda a questão do agro, a questão da galera fazendo monocultura de soja. É uma questão política, né? Não é uma questão de dieta. Então assim, a pessoa que ela hoje em dia, ela tipo, se convence de que ela só está sendo vegetariana por não comer bichinhos mortos, é só tipo remorso e peso na consciência. O resto, tipo assim, às vezes ela não faz nem ideia. Então é legal a gente... Eu fico pensando, a dieta da carne, ela tá muito embutida na alimentação diária de todo mundo. Por exemplo, uma pessoa que malha, um cara que treina, tem que ter proteína animal, cara, senão ele não cresce. Então, mas é isso que é engraçado. Isso não é verdade. Tem um documentário na Netflix que se chama Dieta dos Gladiadores. E aí tem uma galera atleta incrível, fodástica. E tem, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger. E ele fala justamente isso. Ele é vegano hoje, ele tem um santuário na casa dele, ele luta pela causa vegana. E ele fala justamente isso. Que quando ele era mais novo, ele era fisiculturista. E ele tinha essa ideia justamente da cultura machista, inclusive, que dizia que homem de verdade comia muita carne. Que você precisava de proteína animal ou de muita carne para você ficar daquele tamanho, como eu falei, ele era fisiculturista. Então, para ganhar toda aquela massa magra ou algo nesse sentido,
ele seguia essa dieta. E ele falou que ele se sente enganado, que agora, hoje, ele percebe o quanto isso na verdade prejudicou a saúde dele, o quanto isso na verdade atrasou ele conquistar o peso ideal, ou a medida ideal para conquistar tal peso, enfim, tal categoria. E, enfim, é bem interessante. Tem vários atletas, e se você começar a olhar os melhores atletas do mundo, de ponta, eles são veganos. Como, por exemplo, o Lewis, que é da Fórmula 1, aquele cara mais forte do mundo, que vira pneu, sei lá, que parece um Wolverine, ele também é vegano. Então, tem muita gente assim, que você percebe que, na verdade, você ganha até mais anos no atletismo, porque justamente você acaba perdendo pela dieta errada, que seria comer carne demais. Não sabia disso também não. Mas eu também não malho, né? Então. Claro, porque faz muito sentido. No mundo que a gente treina, da academia, cara, assim, tipo, a gente sai pra comer carne, literalmente, sai da academia com É porque é um instaurado já, né? É churrasco. Então, é o instaurado. E pelo que você está me dizendo, na verdade é uma proteína que ao longo do tempo ela é destrutiva. Sim, tanto é que tem gente que tem AVC, problema no coração, tipo, quando vai no médico por conta disso, o médico, a primeira coisa que ele fala, você não pode comer carne vermelha mais. É a primeira coisa que ele fala. Então é a prova de que carne vermelha não é uma coisa que faz Você bem. também não come, né? A nossa plateia também não come. Só se envolve no papo, não fica preso aí não. Eu tô perdido nesse assunto, porque eu tenho medo de falar alguma coisa, tipo... Mas é bom que você fale, porque todo mundo já Não foi vai ignorante, ofender. Entendeu? Não tenha medo, porque esse seu medo E pode ajudar todo mundo. de muitas outras pessoas. E pode ajudar todo mundo também, né? Elas sabem, né? O Rafa, o ex-baixista da Contralma, acho que ele é vegano ou vegetariano, não lembro. E uma das reuniões que nós fizemos para saber se a banda ia voltar ou não, ele fez uma carne de panela pra gente, cara. Que olha, a gente raspou o tacho, a banda inteira. E não era carne. É carne do que mesmo? Carne de soja? Eu não sei se foi soja ou se foi jaca. Eu acho que foi soja. Ou foi jaca. A gente raspou a panela, acabou. Tipo, ele e a esposa dele comeram um pouquinho, eu e a banda inteira rapamos a panela. Tipo, meu, isso tá muito bom. É um preconceito que a galera tem também, né? Nossa, De achar que a comida não é boa. Mas não vai ser se a pessoa não souber fazer Então. nada, não importa se é vegano ou não. Tem uma outra carne de soja também, vem nos pacotinhos. Aquilo bem temperado é carne moída. E olha, Proteína de hambúrguer do soja. futuro, acho que é proteína de soja. E é um negócio que eu percebi que ficou mais fácil agora também, né? Ficou. Porque antigamente um bagulho desse era 50 conto um hambúrguerzinho, hoje em dia você Não, vê hoje nas tá bem mais acessível. você vê nas hamburgueriazinhas um hambúrguer tipo vegetariano, vegano, uns 25 reais, 30 reais. Posso fazer uma pergunta polêmica? Faz. Até quando vocês confiam? Até quanto vocês confiam? Ah, mas o lanchinho e tal. Até quanto vocês confiam assim, que aquilo realmente é soja ou A jaca? gente tenta acreditar, mano, é isso. Eu tento Vocês conseguem conhecer um diferenciar? pouco. Eu tento conhecer um pouco a marca. Então, por exemplo, como eu falei, o veganismo não é necessariamente só comer, tem várias vertentes, é lógico. Mas eu considero que o veganismo é uma questão política. Então, por exemplo, por que eu vou pegar e apoiar uma marca que eu sei que escraviza, se eu sei que tem uma outra marca que de repente eu pague 10 centavos a mais e não escraviza? Fato. Então, cabe uma questão de consciência, não só de repente, apoiar comércio local ou algo nesse sentido, mas também tem essa questão de consciência. Você entender de quem você está comprando. Quem é essa indústria? Do Burger King, por exemplo, eu não confio muito, mas tudo bem. Então, E no lanchinho da esquina? Vocês foram no rolê na Augusta lá, tinha as barraquinhas, comeu um lanche e lá tinha, entendeu? Então, por exemplo, a barraquinha da esquina lá, que vocês foram pro rolê e tinha a opção no cardápio vegano. depende. Eu posso perguntar para ele: oi, tudo bem? Desculpa, isso aqui é realmente do quê? vegano? É feito do quê? Qual o ingrediente? E aí você sente a pessoa. Tem gente que é muito nítido. A pessoa ela responde tipo: ai, cala a boca, só compra e come e fica quieta. Ou você vê que a pessoa entende: não, realmente, aqui é vegano por causa disso, porque é o ingrediente, porque é meu primo. Às vezes a pessoa não é, mas ela tem um nível de consciência de repente e ela conversa com você, troca uma ideia. Confiança. Aí você acredita? Entendi. Então, de repente, tem algum lanche de esquina que seja vegano, mas como o cara me vende assim: ai, é vegano assim, só come e compra, Aí não dá pra pegar. não dá pra confiar. Acho que vai entrar no meu caso do tratamento, né? Tem muito tempo que eu não posso comer, eu pergunto. Tipo, tem que salada temperada com vinagre. Eu não posso comer vinagre.
Né? Você põe na boca. Gustavo, ele falou, eu não sou vegano, sou vegetariano. Qual é a diferença entre as duas coisas? Na verdade, é engraçado isso, porque a gente tenta facilitar, eu amo, falo pela causa. Ai, meu Deus, militantes. Sou muito militante, eu sou a porta-voz da causa. A gente tenta falar de uma forma que facilite. Então, generalizando, a gente fala do vegetarianismo como a galera que não come carne, ponto. E a gente fala do veganismo como a galera que não come outras coisas. Então, por exemplo, não come leite, não come derivados. Isso abrange, tem vários níveis. Então, por exemplo, a gente, na verdade, seria o vegetariano estrito. O vegetariano estrito, ele consome nada de bicho. Então, leite, mel, queijo, produtos que sejam testados em animais. Isso seria o veganismo, que é o vegetariano estrito. Aí tem o ovo-lacto-vegetariano. Tem o lacto-vegetariano. Então, depende se ele come ovo, se ele bebe leite ou se ele come queijo. Tem vários níveis. Tem, por exemplo, flexitariano. O flexitariano, ele não come carne, mas ele come peixe. Só liberando vegetariano? Tem vários. Aí quais são os outros? Vegetariano? Tem o Você é vegetariana, flexitariano. Bia? Tem o flexitariano, porque come peixe ainda, que a nossa plateia acabou de falar. Tem o ovo-lacto-vegetariano, ou seja, ele come ovo, ele bebe leite, come queijo. Tem o lacto-vegetariano, então ele já não come ovo, mas ele consome ainda os produtos laticínios. E tem o vegetariano, que não come nenhuma carne, vamos lembrar, peixe, galinha, bichos, Ponto. todos são carne. E tem o vegetariano estrito, que a gente tenta traduzir como vegano. Para facilitar um pouco, a gente só divide em dois. Sou vegetariano ou sou vegano. Para não ficar explicando tudo isso que eu expliquei. Acho que para você é bem mais fácil ser do que para o Gustavo, né? Essa transição. Por quê? Ó, Eu também preconceito, entendi. preconceito. Tempo, você está Então, dizendo? por causa do hábito. Do hábito? Você tinha hábito de comer carne e aí você está tirando ela pequena. Não, mas eu já vem comia. construindo. Mas ela comia, não, mas ela Eu comia. comia. Ela comia. É a mesma coisa. Aí não é um negócio que a gente só acorda e fala, quer saber, não vou mais. Deixa eu fazer uma outra pergunta também, um pouco polêmica, exatamente pra gente liberar a sala, porque eu acho que o pessoal tá aí, né? Então, rapidinho. No meu caso, eu sou extremamente viciado em café. Uhum. Se eu não tomo café, eu passo mal o dia inteiro. E é fato, por isso que eu nem podia tomar café por causa do estômago. No caso de vocês, tem algum risco? Por exemplo, o Gustavo tá fazendo transição agora. Algum risco para a saúde, alguma Essa é a minha fraqueza? Não se alimentar direito, tipo, igual a galera. Porque eu já tentei isso uma vez e, tipo, mas na época eu só comia saladinha, tipo, todos os dias. Saladinha de alface e tomate pino sol. Fiquei isso durante quase, sei lá, uns 3 meses. Uhum. Aí nisso você emagrece para, assim, um inferno. Eu fiz essa experiência Então, se também. você não se alimenta direito, você tem um risco. Mas você se alimentando certinho e tudo mais, eu imagino que, assim... Então, mas vamos lá, comendo salsicha e arroz, você acha que você é saudável? Então Não é uma salsicha questão. não dá. Não tem Então não é uma como. questão necessariamente de comer bicho, de comer carne, de beber leite. Uhum. Entra na questão de você saber se alimentar bem. Então não importa qual seja a sua escolha na dieta, digamos, Uhum. você tem que saber equilibrar. Você tem que saber que você precisa de ferro, que você precisa de carboidrato, que você precisa de proteína e assim por diante. Então da mesma forma, tem gente que decide de repente parar de comer carne, parar de, enfim, vegano, vegetariano, não importa, e acaba comendo só macarrão ou só salada. O que foi que eu fiz? Não importa, vai fazer mal. Lógico que vai fazer mal. Entendi. Qual foi a piada mais bizarra que você já ouviu sobre esse assunto? Sobre vocês serem vegetarianos? É o que eu escuto todos os dias, mano. É a galera simplesmente vindo perguntar assim na lata. O Diego me oferecendo um pastel de carne na minha boca. Eu fico, gente, não, assim. Eu acho que eu sou um pouco mais séria, mais reservada. Então, assim, eu brinco, eu falo, mas quando chega nesse ponto, eu acho que eu sou realmente mais séria. Eu obrigo as pessoas a terem um pouco de seriedade. Então, nunca ninguém fez piada pra mim. Não rola. Não. É uma pessoa respeitosa. Vamos encerrar então, a gente poder entregar a sala pro pessoal, porque a gente tá usando a sala aqui e o pessoal que quer usar a sala tá lá fora. Pelo Então, menos a gente ficava aqui 3 horas falando disso, mas não vai dar. Fato, de fato, sim. Então, já terminando, encerrando aqui sobre vegetarianismo, veganismo, etc. Adoramos o papo, imagino que o pessoal também, ao mínimo, tenha aproveitado um pouquinho. Então, assim, comentários sobre isso, sobre Fatec, sobre, assim, tá quase formada, quase lá. Então, assim, agora é só você. Se quiser mandar salve pra alguém, quiser divulgar alguma coisa, aproveita que o momento é todo seu. Eu acho que não importa a causa que você se identifique, se feminismo, se veganismo,
e sustentabilidade. Eu acho importante você utilizar ela na sua vida e de repente servir de exemplo e propagar. Eu tento olhar para as pessoas, mas tenho que olhar para cá. Não tem problema, não tem problema. Então eu acho importante você realmente ser exemplo mais do que infernizar a vida das pessoas e obrigar elas a fazerem o que você acredita. Descansa militante, é isso. Eu acho que é isso. Então eu acabo utilizando de repente minhas redes sociais e, enfim, algum comentário, alguma coisa realmente de conversa ou de convivência mesmo, de tipo, vamos no aniversário, vamos não sei onde. Eu tento mostrar alguma coisa vegana ou que tem opção vegana. Quais são suas redes sociais? Jessie de Moraes. Eu acho que... Vamos deixar no Spotify. Na bio do episódio sempre tem o Instagram do Guto, do Diego, do convidado. Então, assim, só abrir a bio aí e a gente vê. E me sigam nas redes sociais, então. Fechou. Gente, a gente vai encerrar aqui mais um Fatecast, beleza? Acompanhe lá pelo Spotify, acompanhe pelo Clube dos Fatecanos, tá bom? E é isso. Valeu, Gu, valeu, Rob, valeu, Bia, nossa plateia hoje. E valeu, Jé. Valeu, Jé. Obrigada. Valeu.